Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Quinta-feira, 4 de junho. Quinta-feira, 4 de junho de 2020. Noite de poder, culto de poder, noite de ouvirmos a palavra de Deus, noite de estarmos em família, reunidos para participar de mais um momento com Deus. Paz do Senhor, Mateus. Paz do Senhor. Tudo bem com você? Ótimo. Aleluia. Como vocês já sabem, né? Toda quinta-feira, por um período que esperamos ser de curta duração, estaremos então nesta configuração de culto online, ou culto gravado, né? Onde a gente grava um dia antes ou no mesmo dia. Hoje estamos na propriamente dita quinta-feira gravando aqui na sede da nossa igreja, e logo mais vai ao ar esta que será, tenho certeza, uma noite poderosa na presença de Deus. E hoje aqui comigo, não diferente do que eu havia dito no culto presencial de domingo, que cada quinta-feira teríamos alguém ministrando a poderosa palavra de Deus, e hoje então está conosco nosso querido irmão Mateus, esse jovem abençoado por Deus, profeta de Deus, que já esteve aqui, né? Em outro momento também ministrando nesta mesma configuração. Eu tenho certeza que Deus o usará poderosamente. Queridos, eu quero orar com você, quero pedir que você aí na sua casa, juntamente com a sua família, que já deve estar reunida, né? É importante a reverência. Não estamos na igreja propriamente dita, no caso de você aí na sua casa, mas lembre-se que você é a igreja, você é a casa favorita e que você precisa nesse momento, então, toda a reverência, toda a honra e toda a glória é dada ao Senhor. E a Bíblia diz que ai daquele que fizer a obra de Deus de forma relaxada, de qualquer jeito. Então que você possa, agora é o momento do culto, então trate esse momento como você trataria se estivesse na igreja, e acima de tudo, lembre-se, você está na presença de Deus. Então vamos orar, vamos falar com o Papai do Céu para iniciarmos este culto em nome de Jesus. Pai querido, Pai eterno, estamos na Tua presença neste momento. Nosso objetivo aqui, Senhor, é cultuar ao Senhor, é levar, Pai, aquelas que nos ouvem a Tua palavra. É, Pai querido, proporcionar um momento, Senhor, de edificação, um momento, Senhor querido, cujo o Senhor vai trabalhar a partir das nossas vidas, na vida daqueles que nos ouvirem. Pai, estamos aqui para Te cultuar, para Te celebrar, Te enaltecer e Te agradecer. Que o Senhor esteja no controle de tudo, que a atmosfera que está sobre este culto esteja impregnada e totalmente inclinada, Pai querido, à Tua vontade. Usa Teu servo que vai ser o mensageiro desta noite, que sejamos canal de Deus aqui, ponte, que sejamos acesso de Deus à vida daquela pessoa que precisa, em nome de Jesus. Pai, que em cada lar, que em cada sala, que em cada carro, que em cada quarto, onde, Senhor amado, este vídeo for aberto para que alguém possa ver, para que alguém possa escutar. Pai querido, que tudo quanto será dito aqui traga edificação, possa haver cura, possa haver milagre. É um culto de poder, e nós podemos afirmar que é um culto de poder porque a Tua presença, Pai querido, se faz presente. Porque é um culto de poder? Porque nós estamos falando em nome de Jesus, estamos fazendo para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Por isso, nesta hora, eu quero liberar sobre a casa, sobre a vida, Pai querido, dos Teus filhos, Pai querido, aquilo que eles precisam, que o reino de Deus possa estar estabelecido na casa dele. E se dentre aqueles que nos escutam há alguém enfermo, alguém que precisa de uma direção, que o tenha, Pai, em nome de Jesus. Pai, que a dor, Pai, possa ir embora. Meu Deus, em nome de Jesus, todo diagnóstico negativo, em nome de Jesus, seja destruído. Eu oro, Pai, pedindo por cura, Pai, cura da alma, cura do físico. Talvez alguém está tão atribulado, está com a alma tão, Pai querido, tão turbada, que não conseguiria talvez nem ouvir este culto, participar deste culto. Toca agora, Senhor, toca na alma, toca no espírito, e que a Tua palavra, que tem poder, Pai querido, para discernir tudo isso, alcance, seja resposta de Deus nesta noite, aleluia, em nome de Jesus, Pai querido. Que, Pai amado, as situações,
que os teus filhos estão vivendo seja alcançada por ti, que tu venha com um milagre, que tu venha com a cura, que tu venha com a solução, que tu venha, Senhor querido, com o discernimento, que tu venha com a palavra certa, em nome de Jesus. Pai amado, eu te peço que, Pai amado, aonde estiver um lar aberto, possa estar a tua presença, e todo levante do diabo, tudo aquilo que o diabo faz, para que os teus servos, Pai querido, não possam prestar atenção, não consigam se concentrar. Deus, em nome de Jesus, toda visita de última hora, demônio de Cosme e Damião, responsável por perturbar as crianças, em nome de Jesus agora, que naquela casa, cujo houver, Pai querido, realmente o sentimento de te cultuar neste momento, que como nunca, Senhor, que haja paz, que como nunca haja um sossego, Pai querido, que a criança durma, meu Deus, que ninguém chegue, exceto se for para participar do culto. Em nome de Jesus eu oro e declaro a tua bênção sobre cada lar, e que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia. A Deus toda honra, a Deus toda glória. Eu já sinto a presença de Deus aqui nesse momento, que você possa ser alcançado por Deus aí. Saiba que o que estamos fazendo é muito sério e tem poder de alcançar a sua vida. Lembre-se daquele homem que chegou a Jesus pedindo que Jesus fosse até sua casa em favor do seu servo. E quando Jesus disse que iria até lá, ele disse: não precisa mais, basta uma palavra. Então não é porque você não está na igreja, não é porque você não está com os irmãos, que a palavra de Deus não tem poder, não terá poder sobre a sua situação. Acredite em tudo que vai ser dito aqui, e Deus alcançará a sua vida. Amém? Antes de nós passarmos já para a palavra, só alguns avisos, que sábado, estaremos aqui com a Gilbrac. A Gilbrac estará aqui reunida às 19 ou 19h30. Isso não mudou. A Gilbrac, então, reunida no sábado aqui para um momento com Deus, e domingo culto presencial, já que nós na quinta-feira gravamos, mas aos domingos os cultos são na igreja de forma presencial. E tem sido bênção de Deus. Domingo agora, você não deve perder uma grande noite, uma palavra de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza que Deus irá falar com você. Amém? Afiado, Mateus? Como você vê, nós estamos aqui, mas respeitando, as normas, estamos aqui respeitando as determinações. O nosso querido irmão está de máscara enquanto eu falo. Daqui a pouco eu vou passar a palavra para ele, e ele vai estar aqui com os irmãos, ministrando a palavra de Deus. Eu vou estar por aqui, e ele vai estar aqui na bancada, ministrando. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você. Mas, querido, eu estou sentindo muito forte aqui a presença de Deus. Estou sentindo forte. Eu ouso a dizer que Deus está trabalhando aí. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Escute o que eu vou dizer para você. Como está, não ficará. Por mais que pareça que não há uma luz, por mais que pareça que não vai dar certo,
por mais que pareça que você vai perecer, por mais que pareça que você está perdendo e vai perder, que você não vai conseguir, acredite, Deus está trabalhando. Ele está trabalhando. Não é porque você não vê que Ele não esteja trabalhando. Ele está trabalhando. E acredite, Deus sempre teve tudo no seu controle. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que você possa ser muito edificado com o que Deus vai falar em nome de Jesus. Vamos receber então nosso querido irmão Mateus, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmão. Paz do Senhor. Quero cumprimentar a todos na paz do Senhor. Aleluia. É um motivo muito de felicidade, né? Poder ter essa oportunidade de estar trazendo uma mensagem aqui para a igreja, né? Para todos aqueles que vão estar acompanhando aí a mensagem de hoje. Sem perca de tempo, eu gostaria que você que está em casa abrisse sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5. Lucas ainda está na Bíblia, né? Está na Bíblia. Lucas capítulo 5, versículo 1. Vamos estar falando a respeito dessa palavra. E eu estava ainda no serviço quando estava trabalhando fora ali, quando eu encontrei essa palavra, né? Estava pedindo a Deus para que Deus viesse me dar uma palavra que eu venha estar trazendo para a igreja, né? Então, eu estava no carro ali, aí comecei a ver a Bíblia, né? Folhear a Bíblia ali, assim, o que o Senhor quer que eu venha trazer, que mensagem, né? E aí, eu encontrei essa mensagem junto com mais algumas passagens que vamos estar, então, falando aqui nesse momento. Versículo 1 do livro de Lucas, capítulo 5, diz assim: Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes, e entrou num barco, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. O que me chama a atenção é um momento aqui que Jesus viu aqui, ó. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Quando eu comecei a ler essa passagem, Deus me levou a entender a seguinte questão e a trazer o seguinte tema para essa mensagem: a realidade de Jesus. Aqui eu primeiramente nessa passagem eu começo a ver Jesus olhando a realidade de Simão Pedro e daqueles outros que estavam com ele. Quando Jesus olha a realidade deles, Jesus vê eles com seus barcos já parados, com as suas redes já sendo lavadas, porque já tinham finalizado o dia, não com um bom resultado que acredito eu que eles esperavam que teriam ter. Então nesse momento aqui, no versículo 4 do capítulo 5 de Lucas, nos diz assim: Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Pedro, no versículo ali do 1 ao versículo 3, a gente consegue ver Jesus olhando a realidade de Pedro. Jesus olhando a realidade deles, que já estavam finalizando o dia, e aí já no versículo 4 e adiante, a gente vê Pedro contando para Jesus a realidade dele. A gente vê aqui Pedro dizendo: Jesus, a gente já a noite inteira estamos tentando pescar, não conseguimos pescar nada. O que me leva a entender é que Pedro, ele mostra que as expectativas dele já tinham se acabado em relação à pesca, que o dia dele já tinha se terminado, que o dia daqueles que estavam ali já tinha se finalizado. E aí o que me chama a atenção é uma atitude que Pedro teve ali, Simão Pedro teve. Ele teve a atitude de dizer assim: mas porque és tu que está dizendo, eu vou lançar as redes nas águas. O que eu consegui entender com essa palavra é o que? Pedro, ele não duvidou, mas ele lançou em nome da palavra de Deus. Pedro, ele mostrou aqui nesta passagem que a realidade dele já não estava dando certo. Segundo a realidade dele, as coisas já não teriam sentido, já não havia mais como se pescar. Mas quando ele se deixa, quando ele se permite viver a realidade de Jesus, as coisas são diferentes. No versículo 6 diz assim: quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se, e então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco,
para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começar a afundar. Jesus ele mostra a realidade dele para Simão. Enquanto Jesus primeiro observa a realidade de Simão, depois Simão fala para Jesus a realidade dele, e agora Jesus mostra para Simão qual é a realidade de Jesus para a vida de Simão. Aí o que eu começo a entender é que confiar em Deus é muito mais além do que a gente achamos que se pode ser feito. Nesse momento aqui, para quem tinha lançado a rede a noite inteira e não tinha pescado nada, no momento, de acordo com a palavra de Jesus, quando ele decide jogar a rede na palavra de Jesus, eles começam a conseguir tamanha quantidade de peixe, que foi pedido ajuda para os barcos que estavam ao seu redor, perto de si, para que viessem ajudar. O que eu estou querendo levar nessa mensagem aqui, quando a gente decide andar pela realidade de Jesus, as coisas são diferentes. Quando a gente deixa de andar segundo a nossa realidade, segundo as nossas expectativas, quando a gente deixa isso de lado e começa a viver segundo o querer de Deus, e começa a viver segundo a vontade de Deus, as coisas começam a ser diferentes. Jesus ele fez tudo aquilo ali no barco de Simão Pedro. Jesus, no momento que ele estava ensinando o povo ali, ele viu que a multidão era muito grande, ele decidiu subir naquele barco que os pescadores estavam parados, no barco de Simão Pedro, e aí ele pediu para que ele se afastasse um pouco, aí depois foi para um lugar um pouco mais fundo e lançasse a rede. O que eu entendo com essa palavra é que Jesus nos chama para viver desafio, Jesus nos chama para viver algo fora do nosso conforto, porque eu entendo que para onde o homem é um ponto, para Deus somente é uma vírgula. Não deixe hoje, não desista hoje, não. Olha para Jesus, deixa de viver a sua realidade, busca viver a realidade que Jesus tem para você. A realidade de Deus não tem nada a ver com a realidade do homem. Como eu disse, quando para o homem é um ponto, para Deus é somente uma vírgula. Ei, se as pessoas estão dizendo para você que é o teu fim, se as pessoas estão dizendo para você que não vai dar certo, se as pessoas estão dizendo que você não vai conseguir, não olhe para a realidade do homem, mas olhe para a realidade de Deus, olhe para a realidade de Jesus. Simão Pedro tinha uma realidade, a realidade daqueles pescadores é que não ia ter peixe aquela noite, eles tentaram a noite inteira, não conseguiram, o resultado era não ter peixe, mas quando Jesus mostrou a realidade para eles começaram a ver resultado, porque quando a gente decide viver a realidade de Jesus e não a nossa, as coisas são diferentes. Um grande exemplo disso são a realidade de Daniel na cova dos leões. Segundo a realidade dos homens, Daniel seria devorado, mas quando entrou a realidade de Deus, Daniel não sofreu dano algum. Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, segundo a realidade do homem, poderia ser aquecido 3 vezes mais aquela fornalha, que eles seriam mortos, queimados naquele lugar, mas não, a realidade de Deus diz que eles entraram dentro daquela fornalha e não tiveram dano algum, e é isso, e o quarto homem estava com eles naquele lugar. O que eu estou querendo te levar a entender, que diante de pandemia, não viva segundo a realidade de TV, não viva segundo a realidade das pessoas que dizem que isso é perigoso, aquilo ali vai dar tudo errado, a economia vai isso e aquilo, não. Ande segundo a realidade de Jesus, ande segundo a realidade dele, porque quando você vive a realidade de Jesus, as coisas são diferentes. Já não anda mais como andava, porque quando você tinha a tua realidade, você andava segundo o teu caminho, você andava segundo a tua carne, você andava segundo a sua própria vontade. Mas no momento em que você deixa a tua realidade para viver a realidade de Jesus, as coisas são diferentes. Não devemos ser pessoas que se movimentam pela realidade do homem, mas sim pessoas que se movimentam pela realidade de Deus. Versículo adiante. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Aqui nos mostra Simão Pedro dizendo para Jesus: ei Jesus, eu sou um pecador, afasta-se de mim. Você precisa entender que você não vence o pecado afastando-se de Jesus, você vence o pecado se aproximando de Jesus. Porque Jesus ele não vem para as pessoas sãs, ele vem para as pessoas doentes, ele vem para curar aqueles que são enfermos. Jesus não vem para as pessoas que não têm pecado, não, ele vem para os pecadores, ou seja, somos todos nós pecadores. O objetivo de Jesus nessa terra não era mostrar a tua realidade, mas era viver a realidade dele em tua vida. Jesus quer que você comece a entender que no momento em que você se desprende daquilo que te impede de viver a realidade de Jesus, as coisas começam a ser diferentes. Um grande exemplo é Jesus na Bíblia. Quando você começa a entender a história de Jesus, você começa a ver
que o tamanho do poder que Jesus tinha, a autoridade que Jesus tinha. Um pouco mais adiante, eu vou tentar falando sobre o momento que Jesus ele parou para orar, ele esteve sozinho para orar. O que isso nos chama atenção? Isso aí está nos dizendo que se Jesus, que era Jesus, ele teve tempo para orar, então imagine nós o tempo que a gente deve se dedicar para orar, a importância que tem. E quando a gente está orando, a gente está buscando viver não mais segundo a nossa realidade, mas segundo a realidade de Deus. Não é Jesus que se contamina com o nosso pecado, mas sim nós que somos limpos perto dele. Ou seja, ei, não tente se afastar de Jesus por causa do teu pecado. Ao contrário, no momento em que a gente peca, a gente precisa entender que é necessário a gente se aproximar mais de Jesus, porque eu não vejo pessoas vencendo o pecado e se afastando de Jesus, mas eu vejo pessoas que pecam, se afastando de Jesus, caindo em ruína, se destruindo na vida, não conseguindo alcançar objetivos. Por quê? Porque o lugar do pecado... Você não deve ficar no lugar do pecado, você deve se aproximar de Jesus. O inimigo, ele permite que ele faz de tudo que você pegue para que você venha se afastar de Jesus. Ele coloca muitas vezes nos nossos pensamentos de que se a gente pecou, a gente deve se afastar de Jesus. Não, quando a gente peca, quando a gente erra, a gente tem que estar disposto a mudar a nossa vida e viver a realidade de Jesus. Aqui mostra, lá no livro de Lucas, capítulo 7, você entendeu? No livro de Lucas, capítulo 7, no versículo 36, Jesus ele é ungido por uma pecadora. Entende essa história aqui, ó? Convidado por 2 fariseus para jantar, Jesus foi à casa deles e reclinou à mesa. A saber que Jesus estava comendo na casa dos fariseus, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastros com um perfume e colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar os seus pés com as suas lágrimas e depois enxugou-o com o seu cabelo e beijou-os e ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia que nele está tocando e que tipo de mulher é ela, uma pecadora. Então disse Jesus: Simão, tenho algo para dizer a você. Diz, mestre, disse ele. 2 homens deviam certo credor. Um devia 500 daros e outro 50. Nenhum dos 2 tinha como lhe pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse: Simão, vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou-os com os seus cabelos. Vocês não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo que muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. O que Jesus quer nos mostrar nessa realidade? A situação daquela mulher, os pecados daquela mulher fez com que ela viesse chegar a Jesus com mais amor do que aquelas pessoas que estavam ao seu redor. O que eu quero que você entenda é que no momento em que você erra, é que no momento em que você peca, você precisa se aproximar de Jesus, porque você só vai conseguir vencer quando você está perto de Jesus. Essa mulher é um grande exemplo de pessoa que ainda reconhecem o seu pecado e que quando veem Jesus se curvam, dobram seus joelhos, começam a lavar os seus pés de Jesus com seus cabelos e com suas lágrimas. O que eu quero que você entenda através dessa palavra é que a gente precisa não viver mais segundo a nossa realidade, mas a gente precisa viver que Jesus, precisa entender que Jesus ele vem nessa terra por causa de nós, pelos nossos pecados, se entregando numa cruz, pagando um preço por todos os nossos pecados. Então não deixe de estar perto de Jesus por causa do teu pecado, não se afaste de Jesus por causa do teu pecado. Faça como aquele filho pródigo que foi mencionado numa pregação. Aquele filho que voltou para casa, aquele filho que reconhecendo o pecado que ele estava, ao erro, aonde ele estava, ele decidiu voltar para casa. Que você possa nesse momento, se você está afastado do caminho do Senhor, que você possa se decidir a voltar para casa, a voltar para Jesus e não deixar que o pecado te afaste de Jesus, mas aproxime-se de Jesus, porque somente dessa forma você vai conseguir vencer o pecado.
Continuando, vamos abrir lá no livro, tem a última passagem aqui que eu estava lendo. Continuando aqui no capítulo 5, no versículo 10. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e seguiram. Jesus, ele te chamou para ser a diferença, ou seja, se movimentar pela realidade dele. A realidade de Jesus faz você deixar tudo e dar importância somente a Ele. O que é viver a realidade de Jesus? É viver a renúncia à nossa realidade, é viver renúncia à nossa vontade. O que Ele está nos ensinando aqui é que quando você começa e decide a viver a realidade de Jesus, você é capaz de deixar tudo aquilo que te atrapalha, você é capaz de decidir, ser uma pessoa decidida a deixar tudo aquilo que você sabe que já não é mais para você, porque você já não vive mais segundo o padrão do mundo, você já não vive mais segundo o padrão das pessoas, você vive segundo o padrão de Jesus, a realidade de Jesus na tua vida. Aleluia. Vamos continuar outra passagem que se encontra em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, versículo 22 e versículo 22, capítulo 14, versículo 22 ao 33, a gente vai estar então lendo essa passagem. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para outro lado. Quando ele tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Lembra que eu tinha falado em relação a até mesmo Jesus, que era Jesus, ele separou um tempo, ele teve um tempo sozinho para orar. Quer viver a realidade de Jesus? Pare de fazer o que você está fazendo e tire um tempo para estar a sós com Deus. A realidade de Jesus nos mostra que devemos ter sempre um tempo sozinhos com Ele. No versículo 24, ainda do capítulo 14, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fugindo pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Não importa a distância que estamos, se estamos em dias difíceis, Jesus sempre se aproxima de nós. Em todo momento, em todo instante. E como diz aquela palavra, não é Jesus que se afasta de nós quando peca, mas é nós que se afastamos de Jesus quando pecamos. Ou seja, aqui a tempestade, o barco já tinha ido para longe. No momento que Jesus teve um tempo sozinho, mandou que os discípulos ficassem no barco. A tempestade fez com que o barco fosse um pouquinho mais para longe. Aí o que acontece? Jesus, em alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre as águas. O que eu quero te dizer é que não existe problema que impeça Jesus de chegar na tua vida. Você só precisa dar a liberdade para que Ele possa chegar na tua casa. Você precisa dar a liberdade para que Ele possa entrar na tua vida. Somente dessa forma, Jesus pode mostrar a realidade dEle para você viver. No versículo 26... Quando ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Aleluia. Com a nossa realidade é impossível viver e entender a realidade de Jesus. Você entende que para nós seres humanos, para nós pessoas que muitas vezes vivemos segundo a nossa própria realidade, é impossível a gente olhar e ver Jesus andando sobre as águas. Ei, não se preocupe se você às vezes está longe, mas eu não estou indo numa igreja, ei, Jesus vai chegar até a tua casa e vai tocar no teu coração, e você precisa decidir, ser uma pessoa decidida a voltar para o Pai, a voltar para o caminho de Jesus. Ei, Jesus está mostrando nessa passagem que se a gente viver segundo a nossa realidade, a gente não consegue ver o sobrenatural. Se a gente vive segundo a nossa realidade, a gente não consegue ver a cura, a gente não consegue ver o renovo. Mas no momento em que a gente deixamos de viver a nossa realidade e decide viver a realidade de Jesus na Bíblia, as coisas são diferentes. A gente começa a ver o que a gente não via, a gente começa
a andar por caminhos que a gente não andava, porque a gente já entende que já não andamos segundo a nossa realidade, mas andamos segundo a fé, ou seja, andamos segundo a realidade do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Versículo 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, mande-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Primeira coisa que me chama a atenção é que se você decide viver sobre essa realidade de Jesus, você sai do barco, ou seja, você sai do teu conforto, porque você já entende que segundo a tua realidade mostrava que você tinha que ficar no barco. Mas quando você olha Jesus, você busca viver a segunda realidade de Jesus, você entende que você precisa sair do barco, você precisa sair do teu conforto. A decisão de sair do barco foi um algo muito marcante, muito tocante quando você vai ler a história de Simão Pedro, quando você vai ver a palavra de Deus, porque ele decidiu sair do barco, ele decidiu andar sobre as águas, ou seja, você precisa decidir viver sobre a realidade de Jesus, e a realidade de Jesus é dizer que diante de pandemia nada vai te faltar, diante de enfermidade você vai ser curado, porque segundo a realidade pobre, que aonde não existe mais cura, para Deus existe cura. Então entenda, deixa de viver segundo a sua realidade e viva segundo a realidade de Jesus. O que me chama a atenção é que em um momento, quando Pedro estava vivendo a realidade de Jesus, estava andando sobre as águas, ele começa a olhar para a tempestade, pastor. Ou seja, ele começa a olhar para a realidade dele. A realidade dele diz que era impossível andar sobre as águas. A realidade do homem diz que é impossível você alcançar muitas coisas na tua vida. Mas quando vemos a realidade de Jesus, Jesus mostra que com ele nós somos muito mais do que vencedores. Entenda nesse momento, entenda o que a palavra de Deus está querendo te falar. Aí no momento em que ele começa a se afundar, Jesus estende as mãos. Sabe o que me chama a atenção aqui? É que você precisa sair do barco. Mateus, mas se eu fazer que nem ele aqui, se eu acabar olhando para... Não. Jesus vai estender a mão, mas Jesus quer que você saia do teu conforto. Jesus quer que você seja ousado. Jesus quer que você seja uma pessoa de atitude diante de tudo isso que tem acontecido na sociedade, diante de tudo isso que sabe que tem acontecido na tua família. Você precisa ser uma pessoa que se posiciona em Cristo, uma pessoa que vive segundo a realidade de Deus. No versículo 31, imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és tu, Filho de Deus. Aleluia. Essa palavra nos mostra que Jesus quer pessoas decididas a viver a realidade dele. Quando você começa a viver a realidade de Jesus, você começa a ver a diferença na sua vida. Você começa a entender o rumo da sua vida. Você começa